Glória de Deus, já veio de uma... Então presta atenção. Eu quero que você olhe como Deus faz as coisas. Eu fui pregar e Deus me disse: não é uma pregação. Aí eu falei assim: então é uma série. Aí beleza, animei e falei: é uma série. E comecei a pregar, estou pregando. E hoje, quando eu estava pregando aqui pela manhã, Deus me disse: também não é uma série. Então Deus me disse: é um livro. Quem está comigo, diga amém. Levante sua mão, eu quero liberar algo sobre a sua vida. Você vai dar pequenos passos, mas você não faz ideia aonde Deus vai levar você. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você está no lugar onde as pessoas são muito apaixonadas por Jesus. Quem está comigo, diga amém. Recebe em nome de Jesus. Esse é o ano mais incrível da sua vida. 2024 é o ano de avivamento da sua família. Esse é o ano que nós somos postos da palavra de Deus. Eu achei que era uma palavra, mas os planos de Deus são maiores e melhores que o nosso. Então muito em breve nós teremos um livro chamado Aprendendo a Tomar Decisões. Amém? Glória a Deus. Chacoalha alguém perto de você e fala assim: ainda bem que você veio hoje. Ainda bem que você veio hoje. Dá um abraço nessa pessoa, aproveita que está frio, ela está perfumada. Fala para ela: você sentou no melhor lugar da igreja. É do meu lado, é o melhor lugar da igreja. Então Deus me deu uma palavra sobre a importância da gente aprender a decidir. Irmão, eu quero que você entenda isso. Tem sido algo libertador para mim. Esses dias que eu estou meditando nessa palavra, já faz uns dias que Deus tem me direcionado a tomar algumas decisões seríssimas, que envolvem minha família, que envolvem o ministério. E sabe, quando a gente está mediante uma decisão séria, a primeira coisa que acontece é que você não decide nada que afeta apenas você. Vai afetar alguém do seu lado, vai afetar quem está perto de você. Então nós não podemos errar, amém? Nós devemos ter um coração guiado por Deus para aprender a tomar a melhor decisão. Então Deus me disse: eu vou ensinar essa igreja a decidir. Irmão, entenda isso. O problema que às vezes nós enfrentamos na vida não é que Deus não tem palavras sobre nós. Deus tem palavras, Deus tem promessas. Você tem palavras que vão guiar a sua vida. Você tem promessas de Deus. Você ama Jesus. Alguém ama Jesus aqui? Então esse não é o problema, a gente ama Jesus. Mas por que, Deus, eu amo Jesus? Por que eu sou seu filho, estou na igreja, vou no Quarta Flow, estou na igreja Vitória, no domingo de frio, e ainda assim parece que as coisas não dão certo? É porque você talvez não está aprendendo a tomar a decisão certa. Então entenda, decisão é algo que nós precisamos fazer pelo caminho mais reto. E o caminho mais reto que existe não é Afonso Pena, amém? O caminho mais reto que existe se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a estrada, irmão. Ele é a estrada que nos leva ao céu, mas Ele também é uma estrada que nos faz caminhar aqui. Nós caminhamos sobre Ele, nós estamos nele, entenda isso. O caminho mais seguro não é o que o GPS te dá. O caminho mais seguro é Jesus Cristo. Se você está caminhando com Ele, se você está nele, é muito difícil você errar suas decisões. Faz sentido, amém? Em nome de Jesus. Então eu quero que você feche seus olhos, quero fazer uma oração. Pai amado, nós te agradecemos por esse culto, por essa noite, por esse dia. Obrigado, Jesus, porque a gente podia estar em tanto lugar, mas a gente está aqui, Jesus. Nós escolhemos a tua casa. O pardal encontrou a sua casa, a andorinha encontrou o seu ninho, mas nós também encontramos o nosso lugar, que são os teus altares. Por isso, Pai, que essa noite seja uma noite de não só uma informação bíblica, mas uma transformação do nosso interior. Que a gente saia desse culto, ó Pai, com a certeza de que o Senhor nos ama, o Senhor está conosco. Pai, que a gente saia dessa reunião com a certeza de que o Espírito Santo, o nosso Consolador, é quem nos guia. Em nome de Jesus. Se você puder, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Então antes de eu ler o versículo, eu quero só te lembrar o que nós falamos quarta. Quarto, eu liberei 3 chaves poderosas para que a gente aprenda a tomar decisão. E a primeira chave é posicionamento. Diga bem forte comigo: posicionamento. Sabe, irmão, eu comecei por isso porque é a coisa mais importante de um crente de Pentecoste. Aleluia. Tem alguém crente de sapatinho de fogo aqui? Amém? Não me faça cantar o corinho. Eu vou cantar o corinho. Vamos junto?
Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Muito fácil, vamos. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O fogo cai, o fogo cai. O salve Cristo sabe para onde vai. O fogo cai, o fogo cai. E o salve em Cristo sabe para onde vai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu nunca imaginei cantar um corinho worship, aleluia. De norte, pé de fundo, que isso. Mas presta atenção, irmão, eu quero que você entenda esse posicionamento como exemplo. Imagina que nesse canto tem uma cesta de basquete. Eu vou usar esse exemplo simples. Quanto mais longe da cesta, quem é bom de basquete aqui? Levanta a mão, vamos ver. Tem alguém bom de basquete? É mesmo? Joga mesmo? Então dá uma cesta aí, vamos ver. Ali. Eu sou péssimo em basquete, eu sou muito bom em futebol. Tem uns amigos aqui, o Gabriel está aqui, meu amigo, seja bem-vindo, mano. Ele sabe exatamente dos gols que eu fazia, não é verdade, Gabriel? Fala aí, tá vendo? Ninguém acredita, mas dá uma prova viva, aleluia. Eu era muito bom de fazer gol, era goleador, mas basquete nunca foi meu forte. Nunca tive tamanho, nem vontade, nem mira. Eu era muito ruim. Mas concorda comigo, quanto mais longe da cesta você tiver, mais difícil de acertar? Amém? Olha para quem está perto de você, LeBron, então você é o LeBron. Porque tem gente que fala assim, não pastor, é fácil, irmão. Fala a verdade, quanto mais longe, mais difícil de acertar. Você pode até acertar às vezes, mas a probabilidade é maior de você errar. Então imagina que a cesta é a sua decisão. Fazer a cesta é a decisão. Então quanto mais longe, quanto maior for o seu posicionamento em relação à cesta, mais difícil é você acertar. Então por que posição é o primeiro passo para você tomar uma boa decisão? Porque quanto mais perto da cesta você tiver, mais fácil de você acertar. Está comigo? Diga amém. Só que o que Deus quer fazer conosco não é apenas nos colocar perto da cesta, mas há uma graça em Deus, na palavra dele. Deus nos pega no colo e nos levanta para a gente ficar na altura da cesta, para a nossa cesta cair certinho. Não é na sua força, é na força dele. Porque mesmo perto da cesta, pode ser que a cesta ainda esteja alta, mas se ele pega você no colo, é muito mais fácil você decidir. Então presta atenção, toda decisão que você precisa tomar tem que partir de um posicionamento pertinho de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais perto do seu propósito. Quanto mais perto de Jesus, mais perto do seu chamado. Quanto mais perto de Jesus, mais perto daquilo que Ele colocou no seu coração. Então você sabe decidir certeiro. Por quê? Porque você está posicionado no centro da vontade de Deus. Amém? Eu sei que dia 12 está chegando, dia 12 de junho, mas eu quero me declarar hoje para a Raíssa. Mentira, vou só falar um negocinho aqui rápido. Não, mas eu estava conversando com as pessoas na igreja, eu estava falando sobre isso. Que quando eu conheci a Raíssa, não foi só porque me apaixonei, não. Na verdade, todo mundo sabe que eu namorei a Raíssa porque uma pessoa orou sem cessar, dia e noite, noite e dia. A sogra, a Ivone, que está aqui. Eu costumo dizer que eu não pedi para namorar a Raíssa, ela pediu para mim, namora com a minha filha. Mas eu lembro que quando eu conheci a Rai, eu estava posicionado, irmão. Eu estava vivendo meu chamado, eu estava viajando, cantando para Jesus, pregando sobre Jesus. Eu estava posicionado naquilo que Deus, onde era o meu lugar. Então, por eu estar posicionado, quando eu encontrei a Rai, foi fácil tomar a decisão, porque ela estava alinhada com o meu propósito. Eu queria uma pessoa que fosse uma pessoa de Deus, uma pastora, que cantasse, aleluia. Eu tinha os meus requisitos no Senhor. Por quê? Porque eu sabia que a minha posição e o meu propósito precisa estar alinhado. Então eu não podia desviar do meu propósito, sair da minha posição, porque isso poderia atrasar a minha trajetória no Senhor. Quem está entendendo? Diga amém. Então quando Deus me dá Raíssa, Ele não me dá apenas uma esposa, Ele me dá uma ajudadora e alguém que vai estar alinhada com o propósito que Deus tinha para mim. Então quanto mais alinhado você tiver, posicionado onde você estiver. Por exemplo, posso pregar essa noite? Onde estão os casados aqui? Levanta sua mão. Quem tem certeza? A mulher cutucou o marido, levanta a mão. Você precisa saber o poder que há em uma decisão feita quando o casal junto ora e decide. Se souber essa decisão que tem, irmão, nada impede você.
O dia que você pega na mão do seu esposo e ora e decide junto, as portas se abrem de um jeito que você nem imagina. Por quê? Porque nós estamos posicionados no lugar que nós devemos estar. Eu como marido, você como esposa. Quando a família inteira se posiciona em algo para decidir, os pais e os filhos, sabe, a gente tem que parar de ser egoísta e tomar decisão e depois avisar. A gente tem que aprender que casa dividida não prospera, mas a casa unida tem muito poder para prosperar. Então o posicionamento ele é essencial para você não errar na sua decisão. Então presta atenção, isso é uma chave poderosa. Quanto mais posicionado você tiver, mais perto da cesta você vai estar. Então mais perto de você fazer uma shoá. É shoá que fala? É shoá? Aquela que não pega na... É shoá, né? Esse nome é estranho, shoá. Quando a bola entra sem pegar no aro. É o shoá, muito bem. Aí, uma salva de palmas para o nosso irmão aqui que desvendou o mistério. A sua decisão vai ser um shoá. Olha para o seu irmão e fala assim: tem um shoá de Deus para você. Aleluia. Vai aprender a tomar decisão. No começo você vai decidir, vai bater no aro, talvez pode errar, mas Deus está dando uma habilidade para mim e para você, para a gente aprender a tomar decisão na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, e nada mais vai impedir você de ver o melhor dessa terra, nada mais vai impedir você de ver as promessas de Deus, sem esforço, porque não é você que se esforça, é Deus que te coloca na boca do gol, para você fazer o gol, marcar o pênalti, e ver uma grande história na sua vida. Quem recebe, diga amém. Aleluia, aleluia. Posicionamento, diga para quem está perto de você, se posicione. Pastor, mas se eu errar? Segunda chave: todo erro carrega por trás um ensinamento. Então entenda, às vezes você aprende mais com o erro do que com o acerto. E muitas vezes Deus vai fazer com que você erre, porque Deus nos olha como pai, para nos ensinar. Agora, qual é o problema? O problema não é errar, o problema é o que você faz depois de errar. Então tem muita gente que erra e paralisa. Tem muita gente que erra e traumatiza. Não, pastor, eu tentei abrir uma empresa, fali, não deu certo, errei, decidi errado. Aí paralisa, nunca mais empreendeu, nunca mais sonhou. Não, irmão. Aprenda com o que você errou, analisa seus erros e continua. Tenta de novo, decida de novo. Então o erro faz parte das nossas decisões. Então não para por causa do erro. Quem está comigo, diga amém. Pastor, eu errei no relacionamento e me fechei. Quer ir para o céu cantar no coral das virgens? Está amarrado essa vida. Eu não sabia que tinha esse coral no céu. Mas sabe, aprenda. Você errou, a decisão foi errada. Não deixe isso fechar seu coração. Se abre, irmão. Sabe, erraram com você também. Às vezes a gente não errou, mas erraram conosco. Isso também fechou nosso coração. Irmão, entenda isso. A ferida que você não fecha, ela te fecha. Então você precisa deixar que os erros sejam também um professor para você. Errando ou não, eu continuo caminhando. Errando ou não, eu continuo seguindo ao Senhor. Quando eu erro com a minha esposa, eu não posso deixar de ser marido. Nem ela pode deixar de ser minha esposa. A gente aprende com o erro, a gente se conserta e continua, mas nada nos tira da nossa posição. Amém? E a terceira chave que nós pregamos no primeiro dia é o seguinte: existem pessoas que vão viver a história, mas existem pessoas que vão fazer a história. E é totalmente diferente viver a história e fazer a história. Eu vi no TikTok um vídeo que mexeu muito comigo. O cara começou a falar, eu sou crente, tá? O TikTok, mas eu sou crente, amém? Ele fala assim que quando a gente vai morrer, parece que passa um filme da nossa vida. Já ouviu falar nisso? Parece que antes da morte passa um filme, liga um data show e passa toda a sua história no piscar de olhos. E aí ele falou assim, só que a gente está num tempo de tão vício, que a gente passa o dia inteiro olhando a vida dos outros, perdendo a nossa. A gente perde a nossa vida assistindo os outros viverem. E é capaz de, quando a gente morrer, o vídeo que passar naquele momento não ser o nosso, mas ser o da vida dos outros. Então, irmão, em nome de Jesus, chega de você ser coadjuvante da sua vida. A partir de hoje, você é o personagem principal da sua história. Você é quem Deus vai levantar para restaurar sua família. Você vai ser o melhor e maior empresário da cidade. Deus tem uma palavra sobre você, você vai fazer a história. Quando nós começamos essa igreja, eu falava para o Marcos, para os meninos, eu falava assim, cara, a gente não vai abrir uma igreja para ser mais uma igreja. Se for para ser mais uma igreja, não precisa abrir, tem um monte na cidade. Se a gente for abrir as portas, é para a gente fazer algo para marcar a história dessa cidade.
Pastor, isso é arrogância. Isso não é arrogância. Isso é entender que quem nos leva não é nós mesmos, mas é Deus. Isso é entender que existem muitas pessoas que serão alcançadas por causa da graça de Deus e da coragem dos líderes. Quem está comigo, diga amém. Toca o nome de alguém e fala assim: você vai fazer a história? Não, ele entendeu, não acreditou em você. Chacoalha ele nesse frio, fala: você vai fazer a história. Agora sim, vamos ler o Juízes capítulo 6, versículo 11. Pode acompanhar nosso telão de LED. A Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiezrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu. Olha a resposta do Gideão, e talvez pode ser você mesmo falando para Deus às vezes: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso comigo? Aonde estão as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Amém? Quero que você entenda essa mensagem. Gideão, para quem não sabe, é um personagem da Bíblia que viveu algo incrível. Ele venceu uma batalha com 300 homens. Ele foi para uma guerra com 300 homens e venceu milhares e milhares de um exército rival. Mas o que talvez você não sabia é que Gideão não lutou. Sabia disso? A Bíblia diz que ele foi para a guerra, mas não lutou. Ele tocou um chofar, gritou, e o próprio exército inimigo se matou uns contra os outros. Mas olha, é maravilhoso entender que batalha poderosa. Como é que ele venceu com 300 homens? Foi incrível, é incrível, sim ou não? Só que é o seguinte, ninguém sabe o contexto. A Bíblia diz que tinha um povo chamado Midianita. Fala comigo, os Midianitas. E eles estavam perseguindo o povo de Deus. A Bíblia diz que eles cercavam o povo de Deus nas épocas das colheitas. Eles eram muito cruéis e eles pegavam todas as plantações, eles pegavam todas as comidas, tudo que estava lá eles pegavam para eles. E o povo trabalhava, mas não comia nada, ficava com fome, ficava escravo. Então o povo de Deus se escondeu, começou a fazer caverna, se escondeu, ficou escondido. E a Bíblia diz que Gideão, olha isso, irmão, ele está no lugar de prensar uva. Fala comigo, prensar uva. Mas ele não estava prensando uva, ele estava malhando trigo. Nesse contexto chega Jesus. E eu amo quando Jesus chega na nossa vida. Eles estavam escondidos e com medo. Mas quando a palavra de Deus vem sobre Gideão, a primeira coisa que o anjo fala para Gideão é assim: vá na sua força, guerreiro corajoso. Toca o nome de alguém e fala: guerreiro corajoso. Que palavra poderosa, amém? Incrível essa palavra. Mas sabe qual é a resposta de Gideão? Ah, Senhor, eu? Pelo amor de Deus, Senhor. Olha o que ele fala: como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Olha como Gideão se enxergava. O menor da família, ele não via nada de valor nele mesmo. Então ele começa a dar desculpa para Deus. Deus, aonde você estava quando todo mundo veio para cá? Aonde você estava, Deus? Falaram que você fazia milagres, mas olha o que eu estou passando. E sabe o que eu acho mais incrível? Que Deus não dá lado para as desculpas de Gideão. Ele não se justifica. Eu não consigo, a Bíblia não fala que quando o Gideão fala para Deus assim: ah, Deus, você me abandonou. Deus fala para ele assim: não, Gideão, deixa eu te explicar. É que Gabriel chegou atrasado. Gabriel não veio trabalhar e aí eu me perdi, eu estava preocupado com Sansão. Sabe, você não vê Deus se explicando para Gideão, não. O problema é que a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus está falando para você: esse é o melhor ano da sua vida. Você fala assim: ah, Deus,
Mas olha tudo que eu estou passando. Olha como eu estou sofrendo. Você falou que na Igreja Vitória a gente ia lá e te era revelado. Aleluia. Estou indo lá, ninguém ora por mim, ninguém olha para mim. Ah não, Deus, você esqueceu de mim, você me abandonou. Irmão, Deus não se move pelas circunstâncias ao seu redor. Ele não se move pelas coisas que estão acontecendo fora de você. Mas Ele olha para você mesmo em circunstâncias adversas. Ele é perito em fazer isso. E fala para você, não importa o que você está passando, uma palavra minha pode mudar o destino da sua vida. Quer dizer que eu estou pregando aqui essa noite? Diga amém. Gideão era um guerreiro que estava prestes a libertar o povo e a fazer história, mas ainda estava preso, escondido por causa do medo. Sabe, então essa noite nós temos uma missão aqui: sermos libertos do medo. Levanta sua mão, já quero profetizar antes de eu pregar isso. Essa é uma noite, e eu declaro sobre a sua vida, que o medo perde a força no seu coração. O medo perde a força nas suas decisões. O medo perde a força sobre a sua vida. O medo perde a força sobre a sua família. Eu declaro em nome de Jesus, o medo não faz parte do seu DNA. O medo não faz parte do seu propósito. O medo não faz parte da promessa de Deus sobre a sua vida. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Sabe qual é o problema, irmão? Que o medo nos paralisa. E aqui está o quarto ponto dessa mensagem. Porque o medo é revelador. E tem muita gente que só sabe tomar decisão por medo. Gideão era um guerreiro, irmão. Jesus escolheu Gideão. Deus escolheu Gideão. Foi buscar ele dentro do esconderijo. Não importa onde você esteja, Deus vai buscar você. Você pode estar malhando trigo no lugar de vinho. Deus vai até você para lembrar você: foi eu que te escolhi. Tem uma força dentro de você, algo depositado no seu interior, e você não pode mais ficar escondido aí. Mas tem muita gente que ainda só se move pelo medo. Eu quero te dar alguns exemplos bem práticos. E o primeiro: tem gente que, por medo de ficar sozinho, decide qualquer um para a vida. Pessoas que querem um relacionamento, mas não decide porque tem um propósito em Deus, decide porque tem medo de ficar sozinho. Pessoas que vivem e decidem só pelo medo. O medo governa a vida da pessoa. A pessoa está no emprego, não é porque ela gosta do que ela está fazendo, ela tem medo de não conseguir pagar as contas. Então ela está lá porque ela tem medo de sair e não pagar as contas. Então o medo tem sido para muitas pessoas um Deus, um governante. Não para você que você está aqui, você está sendo liberto, amém? E você está de frente para alguém que viveu a maior crise de medo da história da minha vida. Eu tive medo no mais alto grau, nível que você pode imaginar. Mas eu tenho visto que nesse tempo, muitas pessoas, elas não se movem pelo propósito dela, mas por medo. Pais que precisam, sabe, irmão, não é fácil ser pai. Não é fácil ser pai. Quanto mais idade eles vão ficando, mais de Deus você vai precisando, mais de milagre você vai precisando. Fala, Jesus, Jeová da minha vida. Não é fácil, irmão. Você tem que ter uma habilidade de Deus para ser pai. Não é fácil. Mas sabe qual é o problema? Tem muitos pais que estão deixando de ser pai, de decidir o que tem que é certo pela palavra, por medo dos filhos se revoltarem, por medo dos filhos não querem mais Jesus, por medo dos filhos não fazerem. Então você fala: não, pastor, aqui eu não posso, eu tenho medo de acontecer comigo, que ia acontecer com ele o que eu passei também lá atrás. Irmão, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer, ela não vai se desviar. Pode virar um adolescente bagunceiro, mas não se desvia da palavra de Deus. Então a nossa vida é cercada de decisões. Tem esposa que não consegue, sabe, ajudar o esposo por medo. Medo de perder a família, medo de perder a casa, medo de ser traída. Então acaba se sujeitando a tantas coisas que fogem da palavra de Deus. Não, irmão, eu estava dando um recado para alguém aqui: se posicione no Senhor, não negocie seus princípios, não decida mais por medo, decida pela palavra de Deus. A mulher virtuosa, ela edifica a sua casa.
Tem muitos homens também, chegou sua hora, homem. Olha para o homem que está perto de você e fala assim: você também, viu? Que porque quando criança foram subjugados, tiveram uma opressão, sabe? Cresceram com medo de decidir as coisas. Então não sabe decidir nada, sempre empurra para a esposa. Tem medo de decidir. Então as maiores decisões, fala assim: não, vai lá que sua mãe decide. Irmão, em nome de Jesus, homem, você é o sacerdote da sua casa. É você que aponta o destino para levar sua família para o propósito de Deus. Então se você está tendo medo, esse medo vai sair da sua vida. Pastor, como é que eu tiro o medo? Quanto mais clareza do propósito de Deus para você, menos medo você tem e o medo começa a ir embora. Quem está entendendo? Diga amém. Irmão, é uma harmonia, é um time. Então em nome de Jesus, esse é um ponto muito sério. Eu lembro que quando o medo se tornou um gigante dentro de mim, alguns sabem do meu testemunho, eu gosto de falar isso porque é como se nesses últimos dias o diabo tem lançado um ataque para amedrontar os profetas de Deus. Levante sua mão direita, eu quero profetizar algo. Senhor, em nome de Jesus, profetas que deixaram de se posicionar por medo de ameaça de Jezabel, eu declaro em nome de Jesus o medo sendo dissipado agora. Eu declaro em nome de Jesus pessoas de Deus que estão escondidas por medo de serem frustradas outra vez por causa de religião. Eu declaro em nome de Jesus o medo lançado debaixo dos seus pés. Eu estou vendo algo de Deus aqui. Levanta sua mão, irmão. Nós oramos agora, Jesus. Eu ouço o som de cadeias sendo quebradas na vida de pessoas aqui. Você ama Jesus, você tem um chamado incrível, mas o medo tem paralisado você. Você não tem decidido mais por oração, mas por medo. Eu declaro em nome de Jesus, perde a força sobre você agora. Eu declaro a paz de Deus, nada ficará quebrado, nada ficará faltando, nada ficará fora do lugar. Você vai aprender a tomar as decisões pela palavra de Deus e não mais por medo. Eu profetizo em nome de Jesus, profeta de Deus, saia da caverna. Profeta de Deus, saia do esconderijo. Há uma geração que precisa ser liberta, Deus vai usar você. Alguém recebe? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu cresci na igreja, irmão, filho de pastor desde criança. E quando nós mudamos lá para os Estados Unidos, em pouco tempo que nós estávamos lá, veio a pandemia. E aí o medo começou a tomar conta de mim. O medo foi virando outro medo. Medo de não poder vir para cá, medo de pegar Covid, medo da Raíssa pegar. E eu deixei esses medos entrarem dentro de mim. Quando eu percebi, eu não tinha mais saída. O medo se tornou um gigante. Então sabe, em nome de Jesus, irmão, Deus precisa estar levantando e quer levantar uma geração de pessoas corajosas. Irmão, é preciso de coragem para viver o evangelho verdadeiro. Pessoas que entram na igreja, mas elas não servem por amor à obra, servem por medo. Se aproximam não porque honram de verdade, mas porque tem medo de não ter lugar no púlpito, de não ter lugar na igreja, de não fazer as coisas. E aí tem medo, e aí não faz nada porque ama, faz porque tem medo. Então a decisão que toma não é porque ama Jesus, porque entendeu quem é Deus, não é porque, sabe, encontrou o evangelho de Jesus, sabe, encontrou a religião. E a religião, o maior alimento da religião é o medo. Se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não fizer, você vai para o inferno. Ela impõe um medo sobre nós, daquilo que Jesus já tirou, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu estava lá, longe de todo mundo, irmão. Eu lembro que eu fazia cada coisa por causa do medo, porque o medo faz a gente enxergar o que não existe, o medo faz a gente sentir o que não existe, o medo faz a gente perder a vontade de viver, o medo faz a gente se desestabilizar, falar até errado, o medo faz a gente fazer muita coisa, foge da realidade. E minha realidade era medo. Eu até compartilhei hoje pelo culto da manhã, que quando eu tinha um parque que eu ia com a Malu, a gente pegava uma bola daquela grande assim, que era de criança, e eu jogava para ela a bola, e quando ela mandava para mim de volta a bola, eu pegava o álcool, passava na bola, aí jogava para ela de novo,
pegava, passava álcool, jogava. Doido. Na minha cabeça tinha Covid no chão, e quando o Covid pegasse na bola, ele ia pegar na mão dela, ele ia pegar no nariz e ia pegar Covid. O medo fez até eu perder a fome. Olha que isso. Emagreci 10 quilos, sem remédio. O medo fez eu enxergar a vida totalmente diferente. Eu estava no lugar onde as pessoas vão para viver grandes sonhos, grandes oportunidades, mas eu me vi trancado com medo de sair de casa. Vou contar uma para vocês, acho que eu não contei essa. Eu conheci um estúdio de produção musical, já contei sobre isso, mas eu lembro que o dia oficial que eu ia entrar no estúdio, ia virar um produtor musical do estúdio gringo, vai vendo The Chosen, para mixar, para gravar. Eu fui lá, cheguei lá com minha mochilinha nas costas, ia ser minha estreia no estúdio, para viver só de música, lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, o meu amigo falou assim: cara, o produtor não veio hoje porque ele acha que ele está com Covid. Eu falei: Covid? 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 Eu peguei assim, fiquei branco, comecei a pensar no armário. Falei: ele deve ter pego nesse armário, ele deve ter pego nessa pia, ele deve ter espirrado aqui, esse vírus vai entrar em mim. E eu fiquei com tanto medo que na hora eu nem sentei na cadeira do estúdio. Eu peguei o telefone, liguei pra Raíssa, fingi que estava falando com ela. Falei assim: ah, ela, amor, sério? Tô indo então. Falei: cara, vou ter que ir. Fui embora pra casa chorando, porque eu tinha medo, e o medo fez eu perder a oportunidade. Então, em vez de decidir ficar lá e produzir e crescer musicalmente, o medo me fez ir para casa. Até que teve um dia que eu comecei a olhar para fora e achar que pular do prédio era melhor do que viver, porque o medo se tornou meu governante. Eu lembro de um dia a gente estar em oração, e eu era crente, viu, irmão? Crente, batizado, falava em línguas, pastoreando jovens, pregava com a beleza, fazia música, mas por dentro eu estava num lugar de prensar uvas, malhando trigo, escondido. Eu não fazia ideia que eu ia virar pastor da Igreja Vitória, não fazia ideia que eu ia vir para Campo Grande, não fazia ideia de nada disso. Eu só queria sobreviver. Então aquilo que era para ser alegria se tornou angústia, porque o medo, ele faz mudar até o sentimento. Tem gente que não ama a pessoa, ela tem medo de ficar sozinha e confunde. Você tem medo de ser abandonado, porque talvez quando criança você foi abandonado, então gerou um medo em você. Então sua decisão não é mais porque você quer isso, porque é o seu propósito, é porque você tem medo. Tinha medo, porque Jesus está aqui. O anjo de Deus está aqui para libertar você. Quem está entendendo, diga amém. E um dia, no momento que a gente estava em casa, eu, a Raíssa, os pastores, a gente começou. Eu estava numa crise e eu tomava essas garrafinhas de água sem parar, várias vezes, 3 a 4 fardos por dia, porque eu tinha uma sede e eu não sabia explicar. E aí a gente resolveu orar, num transtorno que eu estava. Apagamos a luz, porque a gente é o crente worship, apagamos a luz, ligamos uma música e começamos a orar. Então Deus me deu uma visão. Eu nunca esqueço desse dia. Lembra desse dia, pastor Reis? Era como se a nossa sala se transformasse num lugar deserto, como se fosse um cemitério de ossos, com, sabe aquele clima rosa, frio, meio que de incêndio. Eu não sei dizer certinho qual foi a visão que eu tive, mas eu estava ali. Mas eu estava soterrado pelos ossos. Eu estava afundado em um monte de ossos. Era assim que eu me enxergava. Era assim que o medo fazia eu me enxergar. O menor da minha família, o menor clã, igualzinho de Deus. Mas a voz de Jesus ecoou dentro de mim. E Deus começou a me lembrar das palavras que Ele me disse. Eu te escolhi, você é meu, eu tenho algo para realizar na sua vida. Então aquelas palavras começaram a encher meu coração, e de repente eu comecei a levantar daquele lugar. Só que eu não levantei a mesma pessoa. A visão que eu tive, irmão, é que eu levantava muito mais forte, muito mais alto,
e as minhas armaduras eram novas e maiores. Então eu me levantei muito como um grande guerreiro em pé. Me coloquei em pé naquela visão, pisei sobre os ossos. Então Deus me disse: eis que faço nova todas as coisas em você. Passou algumas semanas, vim para o Campo Grande, abrimos a Igreja Vitória. E aquilo, na verdade, que parecia o meu fim, o medo se transformou numa coragem de saber que Deus está comigo mesmo no vale. Ele não vai te livrar do vale da sombra da morte, mas Ele vai estar com você lá. Ele caminhará com você, e mesmo no vale você vai transbordar, porque você não vive pelo medo. Não é o medo que faz você caminhar pelo vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque eu sei que Tu estás comigo, e a segurança que nós temos é que Deus está conosco. Então eu não decido o meu caminho pelo meu medo, porque o meu medo me deixa lá morto debaixo dos ossos, mas pela coragem que Deus está estabelecendo sobre o meu coração. Você é forte, corajoso, vai nessa força. A partir de hoje você não decide mais por medo. Eu declaro em todas as áreas da sua vida ousadia, coragem para decidir pela palavra de Deus, aprendendo a tomar a melhor decisão pela voz de Deus. Alguém recebe a palavra do Senhor mais forte? Vamos lá, Igreja Vitória. Alguém com coragem para aplaudir Jesus aqui. Aleluia, aleluia. Mal eu sabia, irmão, que Deus estava me preparando para virar um pastor de igreja. Quem diria? Eu nunca imaginei. Mas desde o dia que nós começamos essa igreja, todos os dias eu tenho visto Jesus usar um pastor que eu nem sabia que existia. Eu choro em todos os testemunhos dessa igreja, porque eu sei que não é pela minha habilidade, cara. O Eberson se enxerga medroso, como Gideão se enxergava, como talvez você se enxerga. Eu não sou digno de ter alguém que me ame de verdade. Eu não sou digno disso, eu não sou digno de ser um bom empresário, eu não sou digno de ter uma boa família. Só de eu estar casado tá bom. Não. Vida abundante não é na sua força, não é do seu jeito, mas é na força que vem de Deus, na força que vem da palavra de Deus. Eu vejo Jesus aqui invadindo esconderijos de pessoas. Você estava escondido até esse culto, mas Deus está te trazendo de volta e falando para você: há uma geração que precisa de Jesus, e eu vou usar você mesmo com medo. Quem está recebendo, diga amém. O medo não será mais o regente das suas decisões. E quando Gideão vai para a batalha, antes dele ir, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus fala para ele bem assim, capítulo 7, versículo 11: tem gente demais, Gideão. Ele reúne a galera e fala assim: beleza, acredito, Deus, se o Senhor está falando, eu vou lá libertar o povo. Mas quando ele chega lá, (6, 11) vai achando aí, Tiele, por favor. Ele fala que ele reuniu 10.000 homens e foi para a guerra. Mas quando ele vai para a guerra, Deus fala para ele assim: olha, quem tiver com medo pode tirar. Tira de perto de você quem tem medo. Então começa a diminuir o tanto de pessoas com Gideão. 7:10? 7:10, por favor. 7:3? 7:3. Põe o 7 do 1 ao 20 aí, a gente vai acertando. Você acredita em mim, meu irmão? E aí quando o Gideão começa a perceber que as pessoas vão embora, eu não sei o que ele pensou, mas ele começa a ver a galera indo embora, fala assim: pô, mas tá todo mundo indo embora. 22.000 homens partiram, ficaram só 10.000. Olha lá, quem tiver tremendo de medo pode ir embora. Vai o próximo, 4. O Senhor tomou o Gideão e disse: tem gente demais ainda. Desce com eles à beira da água e começa a falar para ele: olha, quem beber água desse jeito você deixa, quem não beber do outro jeito a água você também manda embora. Eu sei que no final das contas, de tantos soldados ficou só 300. E sabe por que Deus fez isso? Porque ele fala para ele assim: olha,
vai ser pouca gente, porque se for muita gente, vocês vão dar glória para vocês. Não é na força de vocês, é na minha força. Então, para provar que sou eu que estou fazendo, vai ser com pouca gente, com o menor clã, com o menor da família. Deus é especialista, irmão, em pegar o menor e fazer o maior. Deus é especialista em pegar uma senhorinha estéril e olhar para ela e falar assim: de você vai vir uma grande nação. Deus é especialista em pegar um jovem que está no pasto cuidando de ovelha e falar para ele: a partir de hoje você será o próximo rei de Israel. Deus é especialista em pegar alguém, sabe, que estava a caminho de Damasco para perseguir o povo de Deus e transformar esse cara no maior evangelista e avivalista da história, que é Paulo. Deus é especialista a mostrar para nós que a nossa força não é nada, mas a força dele é tudo. Então, a segunda coisa, depois do medo, é você entender: tem gente que você vai precisar deixar ir. Toca o nome de alguém e fala assim: você vai precisar deixar ir. Porque se você não aprender a lidar com a dependência com Deus, irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que eu tenho que aprender como pastor a decidir aonde eu vou colocar o contrabaixo, da melhor maneira, do melhor jeito. Porque se eu tiver sucesso nessa decisão, quando nós formos decidir aonde nós vamos estabelecer a salinha das crianças para 300 crianças no nosso novo lugar, eu já sei lidar com uma decisão. Deus me ensinou, então a decisão também vai ser certeira. Não é com a quantidade de habilidade que você tem, mas a quantidade de unção e vontade de ter Jesus no seu coração que faz a diferença. Irmão, presta atenção nisso, isso é uma joia poderosa, guarda isso. Não é a quantidade de gente que está perto de você, mas a qualidade das pessoas com quem você está caminhando. Eu vou falar mais uma vez: não é a quantidade de gente que tem perto de você. Você pode estar rodeado de um monte de amigos, mas nenhum deles prestar. Mas é a qualidade das pessoas que estão do seu lado. Nem todo mundo está preparado para viver o que você vai viver nos próximos dias. Então deixa aí, deixa aí, deixa aí. Chacoalha alguém e fala: deixa aí, o pastor está falando para você deixar aí. Exclui do Instagram, exclui do WhatsApp, deixa aí. Nessa próxima estação da sua vida, Deus tem pessoas que vão caminhar com você, que vai levar você para o seu propósito, e a glória será de Deus. Se você tem medo, você não tira ninguém de perto de você. Você quer controlar todo mundo, mas se você entender que é Deus que faz, quem está com você é quem está alinhado com o seu propósito. Vai estar perto de você pessoas que Deus quer que caminhem conforme a sua promessa e o seu propósito e o seu chamado. Não tenha medo. Eu fui um cara que tinha muito medo. Olhava para o ministério e falava assim: meu Deus, eu tenho medo de perder as pessoas, porque como é que eu vou fazer a igreja? Até Deus falar para mim assim: você não precisa de ninguém, você precisa de mim. Ele é Emmanuel, ninguém vai me faltar, Ele está comigo. Se Deus está comigo, eu e Ele somos a maioria. Amém? Quer aprender a decidir? Então tenha um coração desprendido. Ame todo mundo, mas entenda: existem pessoas que você precisa deixar ir. Existem relacionamentos que você precisa esquecer. Existem coisas e frustrações que você precisa apagar da sua vida, deixar para lá. Há uma geração que precisa de libertação, e Deus vai usar você. Deus vai me usar. Então quando nós estivermos na nossa igreja nova, quem está pronto para ir para a igreja nova? Deus está derramando uma unção sobre nós, irmão, uma unção de decisão. Cada decisão sua nesse lugar pequeno vai refletir no lugar maior. Então decida amar Jesus nesse aconcheguinho pequeno, que quando for maior, no lugar maior, irmão, vai ser lindo demais. Quem está pronto? Vai ser tipo uma cidade, um lugar para você tomar café, para você comprar livro, para você comprar camiseta, para você levar seus filhos para brincar no playground. Aguarde o que eu estou dizendo para você: um lugar para você estacionar seu carro com pessoa de jalequinho bonitinho. Era para ser um assovio. Deus está levando a gente para um novo nível, mas se a gente não aprender a decidir aonde eu ponho a água agora, eu não vou conseguir decidir onde eu vou construir a piscina de batismo. Entendeu que eu estou pregando? Diga amém.
Você precisa primeiro decidir sair da caverna. Você primeiro precisa decidir ouvir a voz de Deus. Depois é Ele que vai fazer. Como eu vou vencer com 300 homens? Não importa, eu só decido o que Deus me manda decidir. E na hora você vai saber que Deus vai te surpreender. Aquilo que era para ser uma pregação vai se tornar uma série. E na verdade não é uma série, é um livro. E talvez vai ser mais o que eu não sei. Mas Deus sabe, porque Ele está no meu futuro. O meu papel é confiar e decidir e caminhar cada vez mais perto a direção do meu alvo, que é Cristo. Ouvindo a palavra dele, sendo guiado pela voz dele, não pela voz do medo, não pela voz das pessoas, deixando ir pessoas que estão longe do meu propósito, mas caminhando, seguindo a direção que ele já estabeleceu. Pastor, mas aí o que eu vou fazer? Todas as coisas, porque tudo posso naquele que me fortalece. E a força nunca será sua. Mesmo que Deus falou para Gideão, vai na sua força, ele fala depois, não é na força do seu braço, Gideão, mas é na força da minha voz. Quem está entendendo, diga amém. Você vai vencer na força de Deus. Quem está recebendo, fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar e feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez você nunca teve coragem para tomar decisões. Eu quero te convidar a não perder nenhum dia dessa série. Se você soubesse que está nas suas mãos o poder de viver algo incrível, você se especializava em tomar decisões guiado pelo Espírito Santo. Uma decisão sua pode virar a chave da sua geração. Uma decisão que você toma pode mudar o destino da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Então feche os teus olhos, quero orar por você. Você que entrou aqui na igreja e tem sofrido por decisões que você tomou no passado. Você que tem sido refém de decisões que você tomou e hoje está sofrendo consequências e não consegue se libertar disso. Deus te trouxe nesse culto para falar para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode continuar sonhando, você pode continuar acreditando, você pode todas as coisas. No seu braço, na sua força, você não pode nada. Na minha força eu não posso nada, eu só sou um medroso. Mas é porque Ele que me fortalece. Eu me posiciono pelo chamado que Ele me deu, para declarar que Campo Grande é do Senhor Jesus. Campo Grande é do Senhor Jesus. Sabe, eu não sei como está a sua família, mas sabe, Josué fala algo interessante no final da vida dele. Ele fala assim: olha, vocês decidem o que vocês querem, quem vocês vão seguir. Eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão que afeta todo o seu destino. Feche teus olhos. Por alguns minutos eu quero que você não se distraia por nada, mas deixe o Espírito Santo encher seu coração, porque quanto mais Ele enche, o medo começa a ir embora. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença agora.
E declaramos, Senhor, que a Tua palavra seja o nosso GPS. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que a gente aprenda a depender de Ti, e que a gente pare de tomar decisão pelo que vem na cabeça, por impulso, e comece a tomar as decisões, ó Pai, com os nossos joelhos dobrados, porque nós sabemos que quando os nossos joelhos tocam o chão, as nossas mãos tocam os céus. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, Deus, a ouvir a Sua voz. Nos ensina, Pai, a enxergar a Sua presença, mesmo em lugares escondidos. Eu te peço, ó Pai, nos livre do medo. Eu declaro em nome de Jesus, o medo não faz parte mais das nossas decisões. Eu declaro em nome de Jesus em cada coração aqui, Senhor, pessoas libertas, pessoas livres para marcarem a história da sua família. Eu declaro em nome de Jesus grandes gideões da vitória, que vão viver algo incrível no Senhor e vão revolucionar a sua família. Eu declaro em nome de Jesus, nós venceremos as nossas guerras, nós venceremos as nossas guerras, porque o Senhor é aquele que nunca perdeu uma batalha. O Senhor não conhece a derrota, o Senhor só conhece o triunfo. É você que abre o mar, é você que abre o mar para eu passar, é você que abre o mar para eu passar. Aleluia! Adora o Senhor, seja livre. Perfeito amor que me alcançou. Em nome de Jesus, eu declaro coragem e força sobre a minha vida. Eu sou livre, eu sou livre. Diga mais forte: eu sou livre, em nome de Jesus. Alguém, pelo amor de Deus, Igreja Vitória, que pode celebrar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Faça barulho para Jesus aqui nesse lugar. Faça barulho para o Senhor. Te amamos e eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. E eu sou filho de Deus. Dê mais forte ao Senhor. E eu não sou mais escravo do medo. Só essas vozes vão dizer. Erga sua mão aos céus e diga isso: eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho. Aleluia, aleluia. A basura, a canteira, a baceira, a base. Santo, santo, santo é o Senhor. 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 Receba de Deus a paz que excede o entendimento. Receba de Deus a coragem para fazer a história. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Toca no ombro de 5 pessoas aí perto de você e fala: seja forte e corajoso.
Aleluia. Quarta-feira tem o terceiro episódio dessa série. Levante sua mão em direção à sua casa, eu quero te abençoar. Deus abençoe o seu caminho. Deus abençoe por uma semana maravilhosa em Deus. Que a graça de Deus te acompanhe. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja a sua bússola em todas as decisões. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vá na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe, até a quarta flow.